Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de MSP 430. No módulo de hoje vamos verificar alguns programas extremamente simples, mas vão ajudar a reforçar os conceitos. Então, seguindo, esse é o nosso assunto de hoje, programas simples. Primeiro programa extremamente simples, colocar em R6 a soma de R5 mais R6. Estou usando aqui R5 e R6, vocês se lembram nos registradores, né? Quando a gente fala R5, na verdade, dizemos ou fazemos referência ao conteúdo de R5. Então, aqui, de maneira bem precisa, seria colocar em R6 o conteúdo de R6 mais R5. Bom, a solução é muito simples. Basta uma linha de programa, né? Um add. Lembrando que o add soma R5 com R6 e guarda o resultado em R6. Acostume-se com isso. O resultado sempre vai ficar no elemento que está à direita da vírgula. Programa 2. Colocar em R7 a soma de R5 com R6. Repare que agora tem um terceiro registrador, que vai receber a soma dos dois. Como fazer isso? Acho que o mais fácil é copiar um deles para R7 e somar o outro. Então, muito bem, coloquei em R5 a soma de R7 e fiz a soma. Desculpa, coloquei em R7 uma cópia de R5 e fiz a soma. Ok? Vamos refazer esse programa 2, vou chamá-lo de 3 agora, só que eu vou levantar uma questão. E se a soma ultrapassar 16 bits? Voltando um pouco, perceberam que todas as nossas instruções eram de 16 bits? Não colocamos o ponto B depois do mnemônico, então o montador assume que estamos operando em 16 bits. Pergunto, se eu somo dois números de 16 bits, qual o tamanho da resposta? No máximo 17 bits, um bit a mais. Se eu somo dois números de 8 bits, vou precisar de 9 bits. Se eu multiplico dois números de 8 bits, vou precisar de 16 bits. Se eu multiplico dois números de 16 bits, vou precisar de 32 bits. Então, seguindo com a questão, estou somando dois números de 16 bits e a soma sabemos que pode passar os 16 bits, pode vir a necessitar de 17 bits. Exemplo, somar esses dois números, 9234 com A678. Vamos fazer essa soma em 16 bits? Vocês já fizeram a soma em 16 bits? Fizeram isso alguma vez? Vamos lá, vamos fazer passo a passo. 4 com 8, 12. Poxa, 12 é o C. Coloquei o C aqui. 3 mais 7, 10. Coloquei o A. 2 mais 6, 8. Está aqui o 8. E 9 com o A, bom, o A vale 10, com 9, 19. 19 é 16 mais 3. Então, ponho 3 aqui e vai 1. Está ele marcado aqui. Nós temos a calculadora disponível, a calculadora do Windows, que pode nos ajudar bastante. Vamos apagar aqui os números. Vamos colocar, ela já está preparada para hexadecimal. Vamos colocar aqui 9, 2, 3, 4... mais A678. Então tá aqui. Opa, estou cometendo erro, permite apagar tudo. Apaguei tudo, novamente. 9, 2, 3, 4, mais A678. O resultado disso é 138AC. Esse 1 aqui é o carry, né? O 17º bit. Essa calculadora é muito útil, está aqui ela em hexadecimal. Eu posso ver o número em decimal, posso vê-lo em octal ou em binário. Vou deixar em hexadecimal aqui. Então temos aí o resultado em hexadecimal. 138AC, que corresponde ao que nós tínhamos na transparência. Então, vamos lá. Então, vou propor uma nova maneira de nós guardarmos a solução. Reparem que agora adicionei R8. Então, quero somar R5 com R6. Vou guardar em R7 mais R8. Em R7, a palavra menos significativa. Em R8, a mais significativa. Sendo que a mais significativa vai ser 0 ou 1. Quer tenha carry ou não tenha carry. Então, como faremos essa solução? Agora, vamos adicionar mais algumas coisinhas. Então, coloco em R7 uma cópia de R5, somo R6, garantir a parte que vai ficar em R7
falta ajustar a parte que vai ficar em R8. Eu preciso fazer R8 igual a 0 se o carry for 0, ou R8 igual a 1 se o carry for 1. Então a maneira mais simples de fazer isso é, eu coloquei 8 em R8 e somei o carry. Lembre-se dessa instrução, ela só soma o carry. E aí a resposta está perfeita, direitinho, vão ver que sempre funciona. Depois eu pediria a vocês que testassem esse programa com diferentes valores. Vamos agora avançar um pouquinho e falarmos de subtração. Lembrando que eu tenho na subtração, né? Quem se lembra do primeiro grau? Minuendo, subtraindo e a diferença. Então R6 é o minuendo, R5 é o subtraindo e R7 é a diferença. R7 vai receber a subtração de R5 em R6. Então está aqui essa conta. Se vocês quiserem pode conferir, dá 4, 4, 4. 4 para 8, 4. 3 para 7, 4 e assim vai. Vocês devem estar se perguntando, poxa, como é que fica a confusão se eu fizer a subtração ao contrário? É ela aqui para os curiosos. Poxa, a resposta disso tem que ser menos 4, 4, 4, 4. Não vou perturbar vocês em fazer essa conta em 16 bits. Segue a mesma analogia que eu já mostrei para vocês. Acho mais fácil colocar aqui o complemento de A2 de 444. Como é que eu calculo o complemento A2 de um número em 16 bits? Acredito que vocês já fizeram isso em bits. Bit é bit, né? Vamos agora fazer em 16 bits. A maneira mais simples é, eu faço o complemento para 15 e somo 1 na direita. Por exemplo, 4 para 15 falta 11, é o B. Então vai ficar B, 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 B. Depois eu somo 1, C. Então já aprendemos como calcular o complemento A2 em 16 bits. Então esse aqui é o menos 4, 4, é o menos 4, 4, 4, 4. Só matando essa curiosidade. Essa subtração em assembly é feita da seguinte forma. Eu coloquei o R6, o minuendo, em R7 e dele eu subtraí R5. Cuidado com isso, é sempre R7 menos R5. É muito comum na pressa, ao escrevermos um programa, né, esquecemos e fazemos a subtração ao contrário. Então de R7 eu retiro R5 e terminou o programa. Notem que até agora eu estou terminando o programa de maneira assim meio bruta, né? Não tem nada depois, o programa termina no nada. Vamos ver isso como melhorar. Vamos ver como melhorar isso. Bom, já que vimos números, vamos olhar a representação em assembly para o nosso montador, para o montador que está no Code Composer, que vamos usar. O montador do Code Composer, à medida que você vai escrevendo os programas, ele representa os números que você indica em seu programa em 32 bits sem sinal. Quer dizer, seu número pode ter sinal, sem problema nenhum. E se tiver sinal, vai estar em complemento A2 e etc. Ele simplesmente guarda isso em um espaço de 32 bits e faz as contas que você indica. Muito bem. Para esse montador, o decimal é um número sem sinal, sem indicação, desculpe, sem sinal não, sem indicação alguma. Então esse aqui é o 1000, esse aqui é o 25, menos 32,768, assim vai. Então o número decimal é muito simples, simplesmente escrevemos o número. Em hexadecimal, que usamos muito, podemos usar uma notação que lembra muito a da da linguagem C, né? Colocar o 0x na frente. O montador aceita isso. Também podemos indicar um número hexadecimal colocando um H minúsculo ou maiúsculo. Existe uma regrinha básica que diz o seguinte: todo número precisa começar com um número. Então, se eu quero indicar um número FF, eu não posso iniciá-lo com uma letra. Sou obrigado a colocar um 0 na frente. Do contrário, se esse 0 não for colocado, o montador vai pensar que você faz referência ao label FFH. Vamos ver o que é label daqui para frente, um pouquinho mais para frente. Perfeito? Então estamos vendo que as representações usadas em C estão incluídas. Continuando. Octal. Octal, lembre-se de C? Basta colocar um 0 na frente. Isso vira um número octal. Também posso colocar um Q no final. Os primeiros montadores costumavam colocar a letra O no final. A letra O maiúscula. Só que vocês podem imaginar que a letra O maiúscula no final do número dava uma confusão desgraçada. Podia ser 75O ou 750. Era muito comum essa confusão. Os montadores usam sempre a letra Q, que é a letra O com um tracinho embaixo, fica fácil de se lembrar. Então essa é a representação octal. E existe a brincadeira, né, que só os fracos precisam do binário,
Mas vamos lá, alguns momentos de fraqueza a gente pode lançar a mão do binário. Está aqui o binário 0B e o número em binário, ou um Bzinho no final ou um B grande. Eu lembro que o C não existe, não usa representação em binário. O C original. Vamos ver que o compilador C, que tem no Code Compose, ele aceita a representação em binário. Então, estamos aqui como indicar um número em binário. Continuando, caractere. Quando a gente fala caractere, estamos querendo nos representar, fazer referência a uma letra. Então, está aqui, toda vez que vocês colocarem uma letra entre aspas simples, vocês estão pedindo para o montador colocar ali o código ASCII daquela letra, que no caso do A maiúsculo é 41, do A minúsculo é 61, se for o B maiúsculo é 42, assim vai. Vamos ver a tabela ASCII em um problema do próximo módulo. Sequência de caracteres, colocar aspas duplas. Reparem que aqui é um erro, ficou uma aspa simples sem querer. Ela não existe, tá? Então, aspas duplas. Está aqui. Basta colocar as aspas duplas que o montador substitui por uma sequência de números. Diferente do que acontece em C, ele não coloca o zero para marcar o final de uma string de caracteres. Perfeito? Então, dois errinhos aqui. Não tem essa aspa simples e... Dois errinhos não, desculpa. Não tem. O primeiro erro não tem aspa simples e, uma coisa muito importante, não coloca-se, né? O montador não coloca o zero final. Simplesmente coloca o código ASCII da sequência de letras que você colocou. Bom, vamos então ao problema 5. Na verdade, aí vocês vão ver que estou repisando um problema já feito. Estou querendo somar 100 com 200 e colocar o resultado em R5. Então, vou indicar dois números a serem somados e o resultado tem que ficar em R5. Para ajudar a nossa conta, já coloco aqui que o 100 decimal é o 64 hexa e o 200 é o C8 hexadecimal. Porém, nada foi dito se a soma era em 8 ou em 16 bits. O que vocês fariam? Quem já tem alguma experiência, partiria direto para a soma em 16 bits. Para quem não tem, poderia talvez tentar fazer a soma em 8 bits. Vamos olhar os dois casos. A soma em 8 bits. Eu coloco o número 100 em R5. Veja bem aqui o endereçamento imediato, né? Então, o número 100 é colocado em R5 e agora somo 200 em R5. Repare que eu estou indicando para o montador que são operações de 8 bits, pois o ponto B. Em 16 bits, é só colocar o ponto W, a lógica é a mesma. Como é que ficam essas contas? Em 8 bits eu vou somar o 100, que é o 64 hexa, com C8. O resultado vai estar 2C. Será que esse é o resultado correto? Obviamente não, né? Eu lembro que o registrador tem sempre 16 bits. Quando operamos em 8 bits, a posição da esquerda vai a 0. Cuidado com isso. Dizemos de forma simples que vai a 0, mas cuidado. Em 16 bits, fiz a soma e o resultado deu 1, 2C. Opa! Reparem que 8 bits só mantive a parte da direita como vocês estavam esperando, né? Então, 8 bits, a resposta não está boa. Isso ficou marcado que ultrapassou os 8 bits pelo carry. Aqui o carry vai a 1 e aqui o carry vai a 0. Então, o carry sempre indica o resultado da operação, né? Quer ela tenha sido feita em 8 ou 16 bits. Pegaram bem? Então, nesse caso aqui, nós seríamos obrigados de alguma forma a enfiar o carry aqui nessa porção que está marcada em vermelho. Aqui não já está correto. Por quê? Porque 300 é um número superior a 255, que é o máximo que eu consigo representar em 8 bits. Esclarecemos um pouquinho mais 8 ou 16 bits? Ok. Vamos avançar um pouquinho mais. Praticamente esse é o nosso último programa. Vamos multiplicar dois números. Eu lembro que essa arquitetura do MSP tem um multiplicador em hardware extremamente rápido, eficiente e bem versátil. Faz produtos de 8 bits, 8 bits, etc. 8 vezes 16 bits e assim vai. Um monte de coisa. Veremos isso lá para frente. Por enquanto, quero usar isso da forma mais simples possível. Vou fazer o produto com somas sucessivas. E de maneira brincalhona, apresento aqui o resultado que eu chamei de bruto. Poxa, eu tenho que multiplicar 8 vezes 9? Não é somar 8 vezes o número 9? Então, eu apaguei o R5 e somei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somei 8 vezes o número 9. Calculei o produto de 8 vezes 9. Claro, isso não é uma solução viável, por quê?
E se fosse 200 vezes 3.000? 3.000 vezes 4.000? Ia consumir uma infinidade de linhas de programa, né? Bom, como é que fica a solução simples, a solução mais imediata? Vou construir um pequeno loop. Então, o objetivo desse problema é ensinar vocês a construir um loop em assembly. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar o número 9, né, 8 vezes, da mesma maneira como foi feito aqui. Porém, eu vou usar o R6 como contador. Vamos lá, então. Vou apagar o R5, coloco o número de vezes que eu vou somar em R6. E começo o laço. Somei 9 em R5, decrementei R6, quer dizer, fiz R6 igual a R6 menos 1. Se não deu zero, volto e repito. Novamente somo 9, decrementa, agora R7 vai para 6, é zero? Não. E assim repito esse laço, quando der zero eu termino. E eu vou ter em R5, claro, quem se lembra da tabuada, 72. Novamente estou trabalhando, estou abandonando o programa, né? Vou agora pedir uma subrotina que calcule R5 vezes R6. Estou usando pela primeira vez no nosso programa a palavra subrotina. Subrotina quer dizer um pequeno trecho de programa que vai ser usado por um programa maior. Ele é o análogo a funções em C. Então, normalmente, quando se fala de subrotina, se espera encontrar um hatch em algum lugar. Para construir essa subrotina, que vai calcular o produto de R5 vezes R6, reparem que agora eu não sei quanto vale R5, eu não sei quanto vale R6. O programa principal vai pôr um número em R5, um número em R6 e vai chamar essa função, vai chamar essa subrotina. A obrigação dela é devolver com R5 valendo o produto desses dois elementos. De maneira simples, eu vou usar R6 como contador e R5 vai ser o valor a ser somado. Temos então aqui a sugestão de uma subrotina, que terminou com um hatch. Então eu fiz o seguinte, eu coloco uma cópia de R5 em R7. Apago R5, somo R7 em R5, decremento R6. Deu zero? Não. Volto para cá. Soma R7 em R5, decremento R6. Deu zero? Não. Eu vou fazer isso R6 vezes. Então vou somar em R5, falei errado, né? Vou somar em R5, R7, o número de vezes que estiver em R6. Transformei aquele produto, aquela nossa pequena rotininha agora em uma subrotina. Posso usá-la em qualquer momento de um programa maior, posso chamá-la, desde que eu coloque em R5 e R6 os valores corretos. Está bem essa função, essa subrotina? Será que tem algum erro? Bom, para fazer o entendimento, para ajudar o entendimento, melhorar o entendimento, a gente costuma fazer uma coisa que no passado chamávamos de chinês, fazendo referência à paciência chinesa. Hoje em dia os chineses não são muito pacientes, né? Mas a gente chama de fazer o chinesinho do programa, de maneira bem simples, bem corriqueira. Como é que é isso? Nós colocamos o programinha e vamos preenchendo os valores à medida que ele se repete. Vou pôr um exemplo, para não ficar muito longo, em que essa rotina é chamada com R5 igual a 4, R6 igual a 3. Então está aqui a nossa subrotina, R5 vale 4, R6 vale 3 e o R7 não sei quanto vale. Esse é o estado inicial do programa. Começamos. Coloquei em R7 uma cópia de R5. Vou apagar o R5. Repare, eu coloco aqui na direita sempre o resultado da instrução, ou seja, o que acontece com a instrução após a execução. Ao apagar R5, R5 foi para zero. Muito bem, vou somar R7 em R5. Somei. R5 agora vale 4. Vou decrementar R6. Opa, R6 agora vale 2. Vou testar o resultado desse decremento. Ele deu zero? É óbvio que não, né? Então vou repetir. Agora eu vou somar novamente R7 em R5. Então R7 eu vou somar em R5, foi para 8. Vou decrementar o R6. Agora ele vai para 1. Vou testar, ele deu zero? Não, não deu zero. Volto para cá. Agora eu vou somar novamente o 4 ao 8 que está no R5, né? Foi para 12. Vou decrementar
o R6, agora ele foi para 0. Vou testar. Bom, nesse momento o teste deve indicar aquele flag Z igual a 1, então eu não vou voltar para cá. Vou avançar mais um passo e executar o retorno, aí eu retorno ao programa principal, com R5 valendo 12, R7 valendo 4 e R6 zerado. Então está aqui o resultado. Foi pedido que R5 recebesse o resultado do produto de R5 vezes R6. Está aqui feitinho, direitinho. Bom, adivinharam qual galho que tem aí? O galho é se o R6 vale 0. 4 vezes 0 tem que dar 0. Nossa rotina está correta? Está boa? Vamos olhar. Começamos aqui, né? Fiz uma cópia da R5 em R4. Apaguei o R5. Vou somar o R7 em R5. Ele foi para 4. E vou decrementar o R6 que está valendo 0. Ai, caramba, aqui deve dar galho. Realmente. Opa, F. Vou testar se é 0? Não. Vou voltar. E quantas vezes eu vou somar R4? Quem consegue me indicar qual o resultado deste produto? Deixo para vocês fazerem o chinês ou tentarem adivinhar qual é o resultado disso, ok? Bom, agora como é que eu uso a subrotina? Não, desculpa, antes disso vamos apresentar a subrotina corrigida. Nosso erro é que não fizemos antes o teste se R6 valia 0 ou não. Então, como é que seria a rotina corrigida? Eu faço a cópia da R5 em R7, apago o R5, aqui tudo certo. Em seguida eu vou testar o R6. O que é testar o R6? A instrução teste, ela faz R6 menos 0. Não guarda o resultado. Aliás, o resultado não vai se alterar, né? Estou subtraindo 0 de R6. Mas ativa as flags. Com isso, se a flag Z estiver em 1, eu pulo para o fim e retorno. Se ela não estiver em 1, faço aquela mesma operação. Soma R7 e R5, decremento R6 e volto para cá e testo. O decremento deu 0. Se deu 0, eu retorno. Se não deu 0, eu repito. Essa é a subrotina corrigida. Aconselho fortemente que façam o chinesinho dessa subrotina. Peguem um pedaço de papel, escrevam as rotinas e vão trabalhando. E para terminar, temos aqui a subrotina corrigida, já apresentei para vocês. E como é que eu posso usá-la? Muito bem, está aqui o exemplo de um programa principal, colocando 4 em R5, 3 em R6 e chamando a rotina. Então, coloquei e chamei a subrotina multi. Venho para cá. Isso aqui vai ser executado e quando terminar, o RET vai devolver a execução para cá. E ao retornar, então, no momento que eu chamo, vamos deixar bem claro. No momento que eu chamo essa subrotina, com a instrução call, a instrução seguinte, o endereço dela é guardado na memória. Ou seja, quando eu chamo a subrotina, o contador de programa está apontando para cá, para a próxima instrução. Esse valor, o conteúdo do contador de programa é guardado na pilha. Então, o call desvia para cá, mas guarda esse endereço na pilha. A subrotina é executada quando encontra o retorno, o topo da pilha, que é o endereço dessa instrução, é retirado e colocado no contador de programa. Então, essa aqui passa a ser a próxima instrução. Essa aqui é uma instrução interessante. Porque ela faz o quê? Manda saltar para o próprio endereço. Reparem que agora eu estou usando label, né? O programa principal eu usei o label pp. O nome da subrotina, na verdade, é o label multi. Temos um label aqui, outro label aqui. Eu comentei pouco sobre label. Label, na verdade, é uma constante para o montador que vale o endereço de onde começa a instrução. Facilita muito o trabalho do programador, porque ele não quer saber se essa instrução começa no endereço 4400, 4500, alguma coisa. Não, começa no endereço multi. E aqui, então, pp é o endereço dessa instrução jump. Então, aqui estou dizendo, olha, salte para a instrução jump pp1, que salta para a instrução jump pp1, que faz o quê? Loop infinito. Reparem que agora nossos programas estão parando em algum lugar, né? A subrotina terminou com o hatch e o programa principal foi executando e parei no loop infinito. Com isso a CPU fica travada. Isso é interessante porque quando nós entramos no Code Composer, se não dissermos nada na simulação do programa, na emulação do programa, ele vai seguir adiante e vai continuar executando o lixo que estiver na memória. Essa instrução é muito comum, ela aparece sempre, tanto que existe um símbolo especial para ela. Jump cifrão. Quer dizer, salta para o endereço da própria instrução. Na verdade, esse cifrão é um símbolo especial que, acho que é comum a todos os montadores, que eles fazem referência ao endereço da própria instrução.
Ok? E com isso nós chegamos ao final desse pequeno módulo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer ou dar os primeiros passos para vocês em programação em Assembly. No módulo seguinte, vamos olhar umas programações um pouquinho mais sofisticadas. E no terceiro, eu pretendo provavelmente começar a trabalhar com o Code Composer.